forças ucranianas resistem no leste da Ucrânia e Vladimir Putin compara-se ao czar Pedro o Grande. Acusados de serem mercenários estrangeiros a lutar por Kiev, 2 britânicos e um marroquino condenados à morte pelas autoridades separatistas de Donetsk. Donald Trump acusado de instigar tentativa de golpe de Estado no ataque ao Capitólio do ano passado. A frente ucraniana mantém a resistência no leste do país, diz o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. No entanto, com a aproximação dos combates, cada vez mais residentes deixam as cidades de Lysychanska e Severodonetsk. Porque é que me vou embora? Porque destruíram a minha casa. Deixei tudo para os vizinhos, até aos meus gatos. É uma pena pelo jardim. Plantei tudo e está bem conservado. Agora há mais bombardeamentos e muitas casas destruídas. Ontem muitas pessoas partiram. Vou-me embora com a minha mãe, ela tem 80 anos, agora vamos viver para a cidade de Dnipro. As autoridades ucranianas estão a tentar tirar o maior número possível de civis das zonas em perigo. Um elemento das forças especiais da polícia de Lugansk diz ser importante evacuar as cidades, visto que enfrentam bombardeamentos de todos os lados, defendendo que a vida é a coisa mais valiosa. O governo ucraniano está a concentrar esforços no Donbass, mas a Rússia pode abrir novas frentes de combate a qualquer altura. O ministro do Interior da Ucrânia fala sobre um som contínuo das sirenes antiaéreas, mesmo durante a entrevista, dizendo que as cidades não são pacíficas e que a guerra ainda não acabou, que qualquer parte da Ucrânia pode ser alvo de bombardeamentos, incluindo Kiev. Об'єктом ракетних обстрілів може бути будь-яка точка України, в тому числі Київ. Durante as celebrações dos 350 anos do nascimento de Pedro o Grande, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, colocou a guerra da Ucrânia ao mesmo nível da Grande Guerra do Norte, comparando-se ao legado czar. Putin falou de uma recuperação do território russo. Ele, Pedro o Grande, liderou a guerra durante 21 anos, disse. Poder-se-ia dizer que estava a lutar com a Suécia tentando apoderar-se de algumas partes, mas não estava a regressar. Agora parece que é a nossa vez de regressar e consolidar, disse o presidente da Rússia. Foram combater na Ucrânia, talvez tenham pensado na morte, mas não numa pena de morte. 2 cidadãos britânicos e um marroquino foram feitos prisioneiros no país onde foram lutar por Kiev. Na quinta-feira foram condenados à morte pelas autoridades separatistas de Donetsk, acusados de participarem nos combates enquanto mercenários. Um dos condenados britânicos disse que esperava que a sentença fosse mais justa, a julgar pelas circunstâncias em que ajudou na investigação e também porque se rendeu à República Popular de Donetsk. Disse que gostaria que fosse diferente, mas que será Deus a julgá-lo quando chegar à altura. O Reino Unido mostra-se seriamente preocupado e disse que os prisioneiros de guerra não deveriam ser condenados à morte pela participação nas hostilidades. O deputado conservador Robert Jenrick disse que este julgamento foi fraudulento, que não tem credibilidade, que eles foram capturados pelas forças russas em Mariupol e devem ser tratados de acordo com o direito internacional e a Convenção de Genebra, que certamente impede julgamentos de espetáculo, tribunais desonestos e a pena de morte. Os réus pretendem recorrer. Esta condenação coloca mais pressão sobre as potências ocidentais e nos soldados ucranianos, que se rendem às tropas separatistas na esperança de um julgamento justo. Teve lugar esta quinta-feira a primeira audiência pública da Comissão de Inquérito do Congresso dos Estados Unidos, que investiga o ataque contra o Capitólio de 6 de janeiro do ano passado. Imagens inéditas divulgadas na audiência mostram o caos que se instaurou no edifício e a violência dos conflitos entre os apoiantes do antigo presidente e as forças policiais. Relativamente às alegações de fraude do antigo presidente, o procurador-geral norte-americano William Barr afirmou na audiência que tinha informado Donald Trump que não existiam indícios de fraude eleitoral.
Segundo o representante democrata Benny Thompson, o assalto ao Capitólio não foi um acidente, mas sim o culminar de uma tentativa de golpe de Estado. A audiência é a primeira de uma série agendada para este mês, onde irão depor membros da administração e familiares do antigo presidente Donald Trump e serão revelados mais detalhes sobre o ataque. Donald Trump foi também responsabilizado na audiência pela instigação de grupos extremistas de extrema-direita que participaram no ataque. O Parlamento português aprovou na generalidade a despenalização da eutanásia em Portugal. A maioria dos 230 deputados votou a favor dos 4 projetos apresentados pelo Partido Socialista, pela Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido das Pessoas, dos Animais e da Natureza, que regulam a morte medicamente assistida. A legislação foi aprovada apesar de contar com a oposição da grande maioria da bancada do Partido Social Democrata, do Partido Comunista e do Chega. Os projetos seguem agora para o trabalho na especialidade. Entretanto, em frente ao edifício do Parlamento em Lisboa, dezenas de pessoas manifestaram silenciosamente contra aquilo a que chamam de genocídio legal. O protesto foi promovido pela Federação Portuguesa pela Vida, que no dia anterior já tinha promovido várias vigílias pelo país. A organização defende no seu manifesto que a legalização da eutanásia contra a opinião dos especialistas e contra a vontade da sociedade é um ato de despotismo de alguns partidos que procuram impor a eutanásia a Portugal. Bolsonaro promete sair da presidência do Brasil de forma democrática. A promessa entregue a Joe Biden esta quinta-feira, no final do primeiro encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, um esclarecimento que surge depois de ter questionado a legitimidade das eleições no Brasil. Os dois líderes reuniram-se à margem da Cimeira das Américas em Los Angeles. Dezenas de pessoas em vigília pelos 2 desaparecidos na Amazónia, manifestação em frente à sede da Fundação Nacional do Índio, na capital brasileira, a pedir mais empenho nas buscas. O jornalista britânico Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, funcionário da Fundação, desapareceram domingo. As autoridades prosseguem a busca no Vale do Javari, uma das áreas mais isoladas da floresta amazónica. O incêndio florestal de grandes proporções em Málaga, no sul de Espanha, obrigou à evacuação de algumas habitações. 2.000 pessoas foram retiradas. Segundo as autoridades, cerca de 1.000 bombeiros e militares estão a combater as labaredas. No entanto, o fogo está ainda por controlar. Arderam já mais de 2.100 hectares. A Península Ibérica enfrenta uma onda de calor. Os termómetros poderão ultrapassar os 40 graus Celsius. Go on. Annecy, a capital mundial do cinema e dos filmes de animação, recebe um festival com os melhores filmes do ano à volta de um mercado cinematográfico, com a presença de vários países e dos grandes estúdios e plataformas de streaming dos Estados Unidos. O diretor do Festival de Animação de Annecy está pronto para a abertura do evento. Vão estar representados em Annecy 94 países, o que é um novo recorde para nós. O que nos agrada é mostrar todo o espectro da criação, qualquer que seja o alvo, a técnica, o país, o estúdio ou o tamanho do estúdio. O dia da inauguração fica marcado pela estreia mundial de Minions 2, A Origem de Gru. Todos os caminhos vão dar a Annecy durante uma semana, com um festival que reúne as estrelas, assim como os aprendizes da animação. A animação é um tipo de cinema que está constantemente a derrubar barreiras de um ponto de vista artístico e tecnológico, com a participação de cada vez mais países de todo o mundo. E entramos na era dourada do cinema de animação. Tínhamos entrado nesta era antes da pandemia. O setor conseguiu continuar a produzir. Foi um dos raros setores que conseguiu continuar a criar e isso agora reflete-se na próxima semana com uma grande participação, um programa muito atrativo. Público e profissionais vão poder ver uma avalanche de filmes nos Alpes franceses, com encontros e ruas animadas em Annecy. A animação da Suíça é convidada de honra da edição de 2022, que se prolonga até 18 de junho.